Bom dia, amigos da Sala 57. Que bom conversar com você nesta manhã do dia 24 de dezembro. Estamos às portas aí da celebração dessas festas natalinas e de final de ano, e eu quero desejar a você boas festas, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, com muita harmonia. Esses são dias e momentos em que todos nós nos tornamos reflexivos e que você, através desse momento de introspecção e de reflexão, busque na palavra de Deus a orientação, a gratidão e a direção para a sua vida, tá bom? Eu quero hoje refletir com você no capítulo 31 do livro de 2 Crônicas. Ainda estamos continuando sobre a história do rei Ezequias e ontem nós conversamos sobre o início daquela reforma espiritual de adoração, 14 dias de celebração de Páscoa. Quando o povo sai daquela celebração, eles saem conduzindo uma reforma espiritual por toda a terra onde eles habitavam. Eles derrubam os postes ídolos, queimam as imagens que eles tinham, eles fazem uma reconsagração ao Senhor. E também nesse momento, é um momento muito interessante, onde o rei Ezequias ele restabelece a manutenção do sacerdócio através dos dízimos e das ofertas, aquela orientação que Deus havia dado a Moisés para que os levitas, né, os descendentes de Arão, pudessem trabalhar apenas para cuidar da vida espiritual do povo. E assim, o rei restabelece, chama o povo para poder devolver ao Senhor os dízimos e as ofertas, e assim então eles o fazem. Fazem ao ponto de demonstrarem tanta gratidão a Deus, devolvendo os dízimos, que em determinado dia o rei vai visitar o templo mais uma vez e ele percebe que lá tem um monte de coisa guardadas. E ele pergunta ao sacerdote o que, que é isso, e o sacerdote fala assim: não, isso aí é que o povo está trazendo muita coisa, está trazendo além do que a gente precisa para se sustentar e está sobrando. O rei então manda construir câmaras para que pudesse ser armazenado os tesouros que o povo trazia para a manutenção da casa do Senhor. Amigos, eu quero fazer duas reflexões importantes aqui nesse nosso áudio de hoje. E a primeira reflexão é exatamente sobre a fidelidade. Não é sobre dízimos e ofertas, não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade. Como que você se relaciona com o dinheiro? Como é que você pode medir a sua fidelidade para com Deus? Veja, muitas pessoas acreditam que está faltando dinheiro e por isso elas não são dizimistas ou ofertantes. Perceba que nessa história do relato do capítulo 31, o povo já tinha em casa, então não estava faltando, porque quando o rei conduz eles à reforma espiritual e depois pede dízimos, eles já levam o que eles já tinham em casa. Então eu pergunto a você, será que as pessoas que não devolvem os dízimos e as ofertas está realmente faltando ou elas já têm em casa e não querem levar? Esse é o primeiro ponto que eu quero que você reflita de forma muito sincera. Agora, o outro ponto dentro desse assunto é o seguinte: você percebe que o povo devolve os dízimos e as ofertas após a reforma espiritual? Após o reavivamento espiritual? Isso leva a crer que falta de fidelidade a Deus é um problema espiritual. E se é um problema espiritual, exige a necessidade de cura espiritual. Então, a pessoa que não é dizimista, que ela não é ofertante, a pessoa que não é fiel a Deus, não é somente uma questão de caráter, não é somente uma questão de atitude, mas é um problema de natureza espiritual. E problemas de natureza espiritual, nós precisamos da ajuda do Deus Espírito Santo para solucionar, para resolver, para curar esses problemas. Portanto, se você tem
eu falo hoje para dois grupos de pessoas. Eu falo hoje para aqueles que não têm nenhuma dificuldade em devolver a Deus dízimos e ofertas, mas também eu tenho certeza que hoje eu falo para alguém que pode ter prometido que ia devolver a Deus, na verdade não está devolvendo. Inclusive o livro de Malaquias, nós encontramos uma severa reprovação a respeito disso, onde o Senhor chama aqueles que retém na sua mão o dízimo e a oferta como sendo ladrões. Roubará o homem a Deus, vós me roubais em não devolver os dízimos e as ofertas. Então, é uma palavra muito dura essa, né? Ser chamado de ladrão. Então, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre como anda a sua fidelidade ao Eterno. O outro aspecto que eu quero refletir nesse nosso áudio de hoje é sobre o final do capítulo 31, onde diz que Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor e toda a obra que ele empreendeu no serviço da casa de Deus e de acordo com a lei e os mandamentos para buscar o seu Deus, ele fez de todo o seu coração e foi bem sucedido. A lei e os mandamentos. Perceba, muitas vezes as pessoas consideram a lei de Deus como sendo desnecessária. Muitas vezes as pessoas não levam em consideração as orientações que nós encontramos na palavra de Deus. Mas Ezequias, ele foi muito bem sucedido, porque tudo que ele se dispôs a fazer no coração dele, para buscar ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor, estava ligado diretamente à lei e aos mandamentos. E isso fez toda a diferença. Amigos, aqui hoje está caindo uma chuvinha abençoada, rapaz. Só vocês vendo, viu? Hoje aqui em Brasília é uma chuvinha boa. Espera aí só um pouquinho, amados. Isso. Então, espera aí, gente. É que eu tô arrumando aqui um negócio na caixa d'água. Tava vazando. Isso, voltei. Então, para que você e eu possamos ser bem-sucedidos nesse nosso próximo ano de 2020, eu gostaria de convidar você a fazer junto comigo uma avaliação. Se as coisas que nós estamos fazendo, se elas estão de acordo com a lei e os mandamentos do Senhor. Eu não tenho dúvidas de que quando nós olhamos nas Escrituras, vários momentos em que reis eram bem-sucedidos ou mal-sucedidos, isso estava diretamente ligado à vida espiritual, estava ligado a como eles se relacionavam com os mandamentos do Senhor. Então, que fique para nós aí de lição, de orientação, e que nesse dia reflexivo, que é o dia de hoje, né, onde as pessoas comemoram o Natal, é o momento para a gente também buscar essas reflexões para a nossa vida. Ótimas festas para você, para sua família, desejo tudo de bom. Isso foi muito bom estar com você até o dia de hoje. Amanhã é mais um dia, mais uma bênção, mais uma dádiva. E que a mão de Deus continue sobre o seu lar. Que o Espírito Santo continue sendo o seu guia, batizando você diariamente, para que você reflita a face de Jesus às pessoas ao seu redor.